Olá, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Márcio Lima. Vamos para mais uma aula de ciências. Segue comigo. O tema da nossa aula é sobre força da gravidade, tá bom? Professor, existem basicamente 4 forças fundamentais na natureza. São elas: a força fraca, a força forte, tá? A força eletromagnética, tá bom? E a gravidade, que é o nosso tema. Não vou aqui adentrar nessas 3 primeiras forças, porque não é tema de agora, tá bom? Beleza? Pois bem, a gravidade é o nosso tema. Então, pessoal, o que é a gravidade? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais existentes na natureza, tá bom? As outras grandezas fundamentais são quem? São a força de interação, tá? A força de interação eletromagnética, a força fraca e a força forte. De forma simples, a gravidade é a grandeza responsável por definir o peso de um corpo. Bom? Força vertical, de baixo, tá? Que mantém os corpos unidos no planeta. Olha, a gente só está aqui agora, nesse momento, né? Em cima do planeta, né? Nesse caso na Terra aqui, no solo, fixo no solo, devido a quem? A força da gravidade. Beleza? Se não fosse a força da gravidade aqui atuando sobre nós aqui agora, estaríamos flutuando. Ok? Então, qualquer objeto que se movimente em queda livre está sob a influência da aceleração da gravidade, que aqui na Terra ela equivale aproximadamente a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte é essa atração gravitacional. Aqui, ó, quando a gente fala que um corpo está em queda livre, por exemplo, se você estivesse fora nesse momento e dando volta em torno da Terra, tá? Seria uma sensação de queda livre, você estaria com uma velocidade constante, uma sensação de velocidade zero. Ó, lembrou? Zero, estava em queda livre, como se você estivesse sem gravidade naquele momento. Certo? Aqui eu tenho uma breve história, né, de Isaac Newton, que diz o seguinte, que ele estava embaixo, né, de uma macieira, Isaac Newton lá, e uma maçã caiu sobre a cabeça dele. Então ele quis saber, né? Isaac Newton explicou por que os corpos caem, né? Eles se atraem pela Terra para o ar. Ele disse que era uma força gravitacional, ou seja, a força da gravidade, que o peso do corpo atrai. Então assim, ó, a Terra está atraindo o seu corpo com a mesma força com que você atrai a Terra. Então, o valor da força gravitacional depende de quem? Da massa dos corpos e da distância entre eles. Esse é chamado da lei da gravitação universal. Então aqui, ó, não importa em qual posição você esteja da Terra, não importa se você está em cima, está embaixo, até porque a Terra não é plana, né? Para começo da história, né? A Terra não é plana. Então, na posição que você estiver na Terra, ela sempre vai apontar, a força da gravidade sempre vai apontar para o centro. O centro da onde? Da Terra. Bom? Ah, professor, mas se eu cavasse, reza a lenda, né? Se eu cavasse um buraco aqui no chão agora, eu ia chegar lá no Japão, lá do outro lado. Bem, primeiro que você ia ter que passar pelo núcleo da Terra, e é muito quente, não é chegar. Mesmo se eu tivesse mecanismo para isso, você iria ter esse problema com a gravidade. E quando você passasse pelo núcleo, aquela força ia puxar você de volta, tá? Então você ficaria feito um ioiô, para baixo, para cima, o tempo todinho, beleza? Então não tem como você fazer um buraco, não existe até agora, exato momento, fazer um buraco para chegar até o Japão pela Terra, beleza? Tranquilo? Professor, quer dizer, em qualquer parte que eu tiver da Terra, a gravidade sempre vai puxar para o centro? Perfeito, sempre irá puxar para o centro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas gravidades, tá? Relacionadas com alguns planetas, algumas estrelas, tá? A nossa estrela que é o Sol e alguns satélites. Então, eu tenho aqui no Sol a força da gravidade
ela é de 273,42, tá? Metros por segundo ao quadrado. Beleza? É uma força gigantesca que vai esmagar você. Primeiro que você chegar no Sol, tem que ter mecanismo para isso. Bom? Se você tiver em Mercúrio, a gravidade já lá já é de 3,78. Olha, significa que você está mais leve, tá? Daqui a pouco a gente vai definir a diferença entre peso e massa. Tem diferença? Tem diferença e muito, tá? Em Vênus já é 8,6 a gravidade. Na Terra, né, já é 9,8, que a gente, na maioria das vezes, arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Em Marte, já é 3,72. Observe que a gravidade tanto em Marte como Mercúrio, né, é bem parecida. Em Júpiter já é 24, você fica mais pesado lá em Júpiter. Saturno, ele tem basicamente a mesma gravidade que a Terra, tá bom? Urano tem 8,5. Netuno também é bem parecido com o da Terra. Plutão, que não é planeta, é um planeta não, mas tem uma gravidade de 5,8. E a Lua, o nosso satélite, é de 1,67. É a gravidade lá na Lua. Então você vai ficar mais leve, né? À toa que quando você vê um astronauta na Lua, pisando na Lua, né? Tem um filme, tá? Você vê que ele flutua, consegue flutuar. Ele dá um salto gigantesco, né? Beleza? Então aqui a gente vê algumas gravidades. Existem outras, mas aqui são algumas que a gente consegue ver nesse momento. Tranquilo? Então, ó, a ação da força da gravidade. Gente, só é a força da gravidade que vai unir, tá, os planetas, tá, no sistema solar, no nosso sistema solar. Então, a Terra atrai a Lua, como a Lua também atrai a Terra. A Terra atrai o Sol, como o Sol atrai a Terra. Então, existe uma ordem, tá, que essa força da gravidade, ela vai atuar em todos os corpos celestes. Então, dificilmente você vai ver um corpo saindo de órbita. Você não vai ver, vai ver o cometa, ali fragmentos, tá? Ali realmente saiu. Mas eu estou dizendo assim, você não vai ver um planeta se afastando, tá bom? Uma lua se afastando. Por quê? Porque existe uma força de atração gravitacional. Nesse momento, se você tiver com o celular na mão, está assistindo agora com o celular na mão, existe uma força de atração entre o seu celular e você. Mas essa força gravitacional, ela só atua em corpos de massa muito grande, não de massa pequena, que a gente chama até de desprezível, tá? Nesse momento, tá bom? Então, existe uma atração entre você agora, que está com o celular na mão, segurando para o seu corpo, alguma força? Existe, mas ela é muito pequena, tá certo? É muito pequena em relação ao planeta, em relação ao Sol. A força de atração é muito grande aí, tá bom? Beleza? Mas a força gravitacional é a força mais fraca das quatro, é a força mais fraca, tá bom? Então, se eu tiver um astronauta e ele empurra um outro astronauta no espaço, existe a terceira lei de Newton, que é de ação e reação. Então, quando ele empurra um astronauta com uma força, essa força também vai atuar sobre ele. Então, ambos se deslocam em direções opostas, contrárias, tá? Com a mesma intensidade. Beleza? Tranquilo? Também, se eu colocar uma gota de água no espaço, como você está vendo aí, mostrando tomando água aí nesse momento, tá vendo? Uma gota d'água aí, ele consegue, essa gota fica flutuando e vai lá e toma. Ok? Que está atuando aí é a força da gravidade. Gente, tranquilo até aí? Deu para entender? Tranquilo, né? Fácil. Vamos lá. Eu tenho aqui medindo o peso e a massa. Gente, aqui embaixo, ó, peso e massa não são a mesma coisa. Como assim, professor? Quando você vai numa farmácia, né, que tem aquelas balanças, aí você vê o meu peso. Beleza. Peso é diferente de massa. Massa é você. Aonde você estiver, é você que está indo, eu vou para
qualquer outra cidade, eu vou para Recife, né? Nesse momento, eu vou para São Paulo, é você que está se deslocando, então é a sua massa. Então, onde você for é a sua massa. Se sua massa for 70 quilos, é 70 quilos aonde você estiver. Não importa se é aqui na Terra, não importa se você esteja na Lua, em Marte, não importa. É você, então é sua massa. Então, quando você vai na farmácia, você vai medir a quantidade de massa que você tem, tá? Beleza? E peso? Peso, ele depende da gravidade. É uma relação, tá? Assim. Peso, ele é o produto da massa vezes a gravidade. Beleza? Então, meu peso aqui na Terra é 1? É. Se eu tiver na Lua é outro? Vai ser. Porque a gravidade na Lua é diferente da Terra. Como aqui na Terra é de 9,8, tá? E na Lua é de 1,67, então você vai ficar mais leve na Lua do que na Terra. Então, se você quer assim, eu quero saber o meu peso na Lua, basta você multiplicar a sua massa, lembra de 70 quilos? Multiplica 70 vezes 1,7. Ok? Aí você vai saber quanto é o seu peso na Lua. Ou em qualquer outro planeta. Tá? Ou qualquer outro corpo celeste que você queira saber. Tranquilo até aí? Então, se você vai numa feira, você tem lá aqueles pratos, né? Aquela balança de prato. Você coloca a massa, né? O que você quer, batata, né? Inhame. E o outro você coloca um peso já definido, né? Um peso com a massa lá, X de 1 quilo. Então ali você vai ter equilíbrio da balança. Aí eu estou medindo as massas também. Tranquilo até aí? Então, peso e massa são proporções diferentes. Peso depende de quê, professor? Da gravidade. Massa depende de quê? Não, depende. Massa é você. Onde você tiver, é você. É aquele valor. Beleza? Então aqui, ó. E o peso dos corpos? Então, aqui da Terra, tá? Eu tenho uma força. Essa aqui a gente chama de força de Newton, tá? Então, essa força aqui, ela é a massa vezes a aceleração. Não é o peso ainda, não estou falando de peso, mas tem a relação, tá bom? Com quem? Com o peso. Olha aqui a relação que eu falei agora. Peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então, a gravidade aqui na Terra vale quanto, professor? 9,8 metros por segundo ao quadrado, 2. Ok? Eu tenho aqui, o P significa peso, é dado em Newton. O que é Newton? Newton é unidade, tá? No Sistema Internacional de Medida, simboliza peso. Bom? Peso. Desculpa, simboliza força, não peso, tá? Simboliza força. Ok? A massa é dada em quilograma e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Ó, vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho uma mesinha, tá? Eu tenho um corpo que está caindo aqui na mesinha. Ele tem uma massa, olha a massa de quanto? De 5 kg. Eu tenho um corpo que tem massa de 5 kg. Eu quero saber qual é o peso desse objeto aqui na Terra. Bom, qual é o peso dele? Faço o quê? Eu coloco essa fórmula, que é peso igual a massa vezes a gravidade. Tá? Substituo os valores, onde a massa vale 5 e a gravidade vale 9,8 e multiplico. Se eu multiplicar 5 vezes 9,8, eu vou ter um valor de 49 Newton. Newton é unidade de força, tá? Beleza? Aí eu tenho esse valor aqui na Terra. Eu quero que depois vocês, tá, coloquem o valor desse peso lá na Lua, que vale 1,67. Multiplica aí 5 vezes 1,67 e depois você coloca aí nos comentários quanto é que vai dar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho, se eu pegar corpos com massas diferentes, tá, e soltar de uma certa altura, soltar dois corpos com massas diferentes de uma mesma altura, ambos irão cair na mesma velocidade. E irão chegar no chão também. Claro, é evidente, a gente precisa desconsiderar, tá? Por exemplo, a resistência do ar. Então, se eu tiver um ambiente como totalmente
sem ar é o vácuo, né? O vácuo é a ausência de ar, e soltar uma maçã e uma pena, como está mostrando aqui esse GIF, ambos irão cair no mesmo tempo, ao mesmo tempo no chão. Eu vou pegar aqui rapidamente aqui, tenho aqui ó, dois objetos, pedi para o meu cameraman aproximar aqui, tenho dois objetos aqui, tá? Com massas diferentes, dá para notar aí, formato diferente. Esse aqui tem a menor concentração de massa, tá? Esse aqui tem a maior concentração de massa. Eu vou querer agora que o meu cameraman se afaste bastante aí para poder mostrar aqui o chão aqui do estúdio, tá bom? Aí a gente vai soltar os dois, ok? Da mesma altura aqui, ó. Os dois. Aí eu pergunto, qual que vai cair primeiro? O carrinho, tá? Na minha mão aqui, ou um cubo, esse cubinho aqui, de madeira. Os dois são de madeira, tá? Se eu soltar ambos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ambos irão chegar no chão ao mesmo tempo. Por que, professor, isso vai acontecer? Porque aqui na gravidade não importa a massa, tá, gente? Não vai importar a massa. Não. Você pode pegar uma esfera de 100 quilos, pegar uma outra esfera de 1 quilo e soltar ao mesmo tempo, feito o Galileu, tá? Aqui nessa demonstração fez, tá? Pegou duas esferas de massas diferentes e soltou na Torre de Pisa, tá? E ambas caíram ao mesmo tempo. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? É para entender? Bem, então eu tenho aqui a força, tá? Centrípeta. O que é, pessoal? Força centrípeta. Ó, a força centrípeta, ela tem como característica, tá? Se eu pegar aqui essa esfera aqui, ó, tá? E ela começar a girar aí, nesse momento, ela está mudando de direção. Então, isso vai significar que ela está sofrendo uma aceleração provocada por uma força que vai puxar a esfera para onde? Para o centro, tá? Da curva, mudando sua direção. Então, essa força é chamada de força centrípeta. É justamente essa força que atua nos planetas. Ela atua sobre os planetas. Então, ela está atraindo ali. Tá vendo esse GIF aqui? Que a força centrípeta ela está sendo presente aonde? Da Terra. A Terra atrai o Sol, como o Sol atrai a Terra. Devido à força gravitacional, essa força centrípeta. Beleza? Vamos ver se vocês realmente aprenderam aí na aula de hoje. Vamos para uma atividade? Chega junto comigo aqui. Ó, no primeiro é o seguinte, marque a alternativa correta a respeito da gravidade zero. Lembra que eu falei da gravidade zero se estiver na órbita do nosso planeta, tá? O que é a gravidade zero? Daqui, letra A. A gravidade zero ocorre em um ponto do espaço onde a atuação da gravidade é nula. Letra B. A velocidade com a qual um objeto movimenta-se ao redor da Terra garante a sensação de queda perpétua, a qual chamamos de gravidade zero. Letra C. Em gravidade zero, os objetos estão parados, flutuando próximo ao planeta. Letra D. A região de gravidade zero são extremamente distantes, tá? Da Terra. Gente, eu falei para vocês que a gravidade zero está relacionada ao quê? A velocidade. Então aqui é a letra B, que diz que a gravidade zero está relacionada com a velocidade com qual os objetos movimentam-se ao redor da Terra, garantindo a sensação de quê? De queda livre, de queda perpétua, tá? A qual chamamos de gravidade zero. Então a letra B de bola. Tranquilo? Vamos para mais uma? Vamos lá. Eu tenho aqui, segundo, a sensação de estar sem peso, tá? Como quando estamos caindo em queda livre, é conhecida como peso, inércia, gravidade ou aceleração. Isso está fácil, né? A alternativa aí é a letra C, tá? Gravidade. Nossa última questão aqui de hoje. Vamos lá. O peso de um corpo é uma grandeza física, né? Que não varia com o local onde os corpos se encontram. É caracterizada pela quantidade de matéria do corpo, tá? Letra
C, aqui está bem, mas letra C, tá, gente? Cuja unidade é medida em quilograma. E letra D, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Então, a alternativa aí é a letra D. Por que a letra D? Porque a gente viu que peso é quem? É o produto da massa pela gravidade. Beleza? A gravidade do planeta, né? Ou seja, do local onde você esteja nesse momento. Tranquilo, pessoas? Deu para entender? Foi legal, não foi a aula de hoje? Então, gente, até a próxima aula, tá? Tchau, fique com Deus.